Graças a Deus. Queridos irmãos, podem tomar assento, vou fazer menção no meu texto, podemos leitura introdutória, glorificamos a Deus por essa faculdade, onde estamos, eu creio que Deus nos falou para nós, aleluia, no início dessa reunião, Deus tem falado, e nós devemos sempre glorificar o Senhor, no momento em qual Deus nos dado para estarmos juntos, reunidos, aleluia, para adorar o Senhor e ter nossos pensamentos, a nossa mente voltado do que Deus tem para falar para cada um de nós, através da sua palavra, através dos hinos, aleluia, isso são razões para estar feliz. Por isso que o salmista no Salmo 27, versículo 4, disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender do seu templo. A proporção que nós entramos pela porta do templo, o intuito para adorar o Senhor Deus sempre tem uma palavra para nós, através do sino, através da sua palavra, do testemunho, aleluia, porque Ele ama os que te amam. Como está escrito no Provérbio, capítulo 8, versículo 17, eu amo os que me amam, em que busca e madrugada me acharão. Então, Deus sempre nos amando, tem o seu propósito para cada um de nós, e devemos sempre glorificar o Senhor por ter sido alcançado pela tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia. Temos razão que nós estamos aqui, e nunca pode esquecer esse benefício tão glorioso qual o Senhor nos concedido, provando o seu grande amor para cada um de nós. Que bom estar na casa do Senhor. Meus queridos, o texto que nós lemos no Salmo de 46, o qual o pastor Carlos Antônio já fez menção, fazendo boas colocações, mas sempre que nós lemos e aprendemos que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável, né? Quanto mais tiramos, mais encontramos. Isso nos glorifica porque ela é infinita, né? Que é a palavra de Deus, e nós devemos sempre, com todos os meios, recursos que nós procuramos, se aprofundar justamente o conhecimento da Bíblia, mas sempre falta alguma coisa adiante da nossa capacidade, da nossa imaginação de alcançar justamente os planos de Deus para cada um de nós. Por isso que o apóstolo João, no capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, essa palavra, de tal maneira, não temos como expressarmos, né? Como diz o certo comentarista, que toda árvore da floresta fosse do céu e toda água do mar se fosse tinta, não dá para se prescrever, justamente de tal maneira. Então, nós devemos sempre pararmos e fazer uma reflexão como grande o amor de Deus para cada um de nós. E nós devemos sempre pararmos diante do texto que nós lemos, quando fala a respeito da fé perfeita em Deus. E fazendo a avaliação adiante, irmãos amados, justamente a caminhada do dia a dia, adiante das vezes que oscilamos adiante da nossa esperança, e nós vamos fazer uma reflexão e traz para nós e refletimos a respeito da nossa postura ou conduta, entender dentro da nossa convicção se realmente a nossa fé é perfeita em Deus. Isso tudo é só um caso, né, pastor Lucas? Nós fazemos uma reflexão, entendeu? Porque nós o aprendemos dia a dia. Por isso o apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 18, está dizendo: crescei na graça e no conhecimento de nosso amado e Salvador Cristo, porque quanto mais nós lemos a palavra, mais nós aprendemos e precisamos aprender mais. Não há forma, irmãos amados, que nós nunca vamos chegar ao dominador, porque é uma fonte, justamente que jorra em nossa vida, que nos impulsiona a abraçar cada dia mais a vida eterna. E o salmista, e adiante da sua multiforme sabedoria dada por Deus, ele deixava para nós uma descrição que chama muito a atenção para cada um de nós, adiante dos dados, aleluia, as referências bíblicas, o qual nos convém sempre nós fazer a
Olha, está dizendo: Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. Aleluia. Tem outra tradução que bem presente na hora da dificuldade, da necessidade. Então, todos nós precisamos, em todo o tempo, Deus está nos cuidando de cada um de nós. Então, de acordo com a necessidade, justamente, que nós precisamos estar conosco. Se nós precisamos de refúgio, se estamos amparados, precisamos de refúgio, Ele é o nosso refúgio, né? Se nós estamos fracos, Ele é dificuldade, Ele é a nossa fortaleza. Se estamos, irmãos amados, em perigo, Ele é o nosso socorro. Se estar angustiado, entendeu? E talvez atormentado, Ele é bem presente no momento de aflição que a vida nos oferece, que eu uso sempre dizer que a vida é uma estrada, e a estrada oferece momentos bons e momentos difíceis. Então sempre nós devemos avaliar os bons momentos da vida que oferece, aleluia, para poder esquecer dos impactos que muitas vezes deparamos e traz. É constrangimento, porque somos humanos, somos naturais, e tem certas coisas que acontecem na nossa vida. Nós precisamos ter um bom equilíbrio para que os constrangimentos não venham ferir o nosso sentimento e cause alguma dificuldade ou prejuízo em nossa vida espiritual. Então, em todas as circunstâncias da vida, nós podemos contar que nós temos um Deus. Ele está pronto a nos proteger, está pronto a nos ajudar, socorrer, fortalecer, e nos abrigamos, porque não tem outro lugar de mais segurança, e justamente quando nós estamos dentro dos limites que Deus tem proporcionado para cada um de nós. Por isso que nós devemos sempre avaliar o que a Bíblia diz para nós, e assim possamos caminhar, aleluia, firmemente, com toda a convicção que nós, irmãos amados, estamos no lugar certo, sem nenhuma sombra de dúvida. Porque a Bíblia, como palavra de Deus, eu sempre digo que a Bíblia é para nós crer, ler, crer e obedecer. Fazendo assim, ela se torna que é uma bússola que nos conduz à vida eterna. Isso não são baseados em conceito, em forma de interpretação, mas sim dentro da realidade, o qual, como diz o próprio Jesus Cristo, no capítulo 8, versículo 32, do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, essa verdade que esclarece a nossa mente, e nós vamos parar e fazer a reflexão, dizer onde nós estávamos, onde nós estamos e para onde nós iremos. Amém? Aleluia! Então, dentro dessas colocações, irmãos amados, provando o poderio de Deus, a bondade, a sua misericórdia, onde nós podemos alicerçar a nossa fé com toda a convicção, entendeu? E nos adverte que não sabemos que deparamos à frente, porque justamente avaliamos dentro das circunstâncias do dia a dia, principalmente, aleluia, no sistema que estão deparando justamente a esperança da igreja ser arrebatada. Então, a princípio, dentro dessa promessa, para todos quanto amam e obedecem a sua palavra, e estamos aguardando a volta de Cristo, que é a promessa de Cristo para nós. Ele deixou bem claro no capítulo 14, versículo 1 a seguir, no Evangelho segundo o apóstolo João, entendeu? Adiante da sua reunião com os seus discípulos, findando o seu ministério aqui na terra, entendeu? Reuniu com os seus discípulos e disse: olha, voltarei para o meu Pai. No momento em que falou que ia voltar para o Pai, trouxe grandes constrangimentos aos seus discípulos, porque ele estava sempre acompanhando-os, estava fazendo uma avaliação, mas junto com uma pessoa que sempre tem palavra de ânimo, palavra de conforto, e aquele que pode suprir toda a nossa necessidade, tudo que nós precisamos, entendeu? Cristo tem para nós. Eu parece que Cristo Pai vai deixar eles, entendeu? Causou grande constrangimento, e ele olhando para eles, olhando se todo o coração. Crê de Deus, creio também em mim. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. Aleluia, se for, nos preparar lugar. Voltarei outra vez, para que onde eu estiver, esteja vós também. Tendo essa esperança, e como diz o apóstolo Pedro, lá no capítulo 1, versículo 3, que está dizendo: bendito seja Deus, Pai de nosso amado e Salvador Cristo, pela sua grande e infinita misericórdia,
Ele nos originou para uma viva esperança. E essa esperança, irmãos amados, tem que ser sempre cultivado, zelado e procurando cada dia mais aproximarmos, como diz o apóstolo Tiago, dizendo: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Por que Tiago está dizendo: chegai-vos a Deus? Deus não muda. Deus é imutável, está sempre na sua posição. Mas na medida que nós vamos aproximando dele, como diz o nosso professor aqui, o Edmilson, falando a respeito do esclarecimento, quando Deus Cristo, bem claro, lá no capítulo 11, versículo 25, do Evangelho segundo Mateus, ele dizendo, adiante das reuniões, ter convidado, vendo justamente a atenção daqueles, justamente testemunhando da grande obra que tinha designado a fazer, entendeu? E lá, quando Cristo ele designou os 70 discípulos a pregar o Evangelho, que eles foram fazer essa missão, aquela missão é para curar os enfermos, libertar os oprimidos, anunciar a boa nova de salvação, e eles foram nessa missão, entendeu? E quando voltaram regozijando da igreja, dizendo: mestre, eu teu nome, os enfermos são curados, o cego volta a ver, os mancos andam, os leprosos são limpos, no teu nome até o demônio se submete. Por um momento que Jesus levantou a mão para o céu e disse: graças a Deus, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios entendido, revelaste os pequeninos. Que maravilha, irmãos amados, aleluia, para ser um instrumento na mão de Deus. Não precisa, aleluia, de passar pela faculdade antes de grandíssimo cultural, não, é só ter um coração limpo, aleluia, que vamos usar. Aleluia, vai ser um instrumento de bênção na mão de Deus. É só, aleluia, como tem vem na arte cristã, vem morar no meu coração, Senhor. Aleluia, tem um lugar para ti. Aleluia. Irmãos, é grande privilégio para nós, adiante essa maravilha, e sempre nós devemos avaliarmos sobre isso, mas devemos sim, também ver aqui o versículo número 19. Pelo que não temeremos, que ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio do mar, a vida e esta turbulência de qualquer uma pessoa pode deparar. Temos um exemplo no capítulo 8 de Mateus, e o versículo 23 a seguir, fala a respeito da travessia do mar. Aleluia. E quando eles entraram no barco, estava tudo sob o controle. Mas lá no meio do lago, entendeu? Levantou uma tempestade, o vento impactante, quase virando embarcação. As ondas tumultuadas, diz o evangelista Mateus, que já aproximavam encher o barco. E adiante daqueles impactos, entendeu? E os apóstolos com o pescador, eles são profissionais, eles estavam acostumados a lutar com a bravura do mar. Começaram a lutar, mas quanto mais eles esforçavam, entendeu? E nada resolvia. E a coisa piorando cada dia mais, relata o texto, e Cristo estava dormindo. Olha, diante da maior turbulência, Cristo estava dormindo, entendeu? E eles apavoraram, entendeu? Mas relata uma coisa que me traz atenção e merece a admiração, que a texto não está dentro daquilo ali, e ele não se dava para sua posição, não clamava para nenhuma personalidade, para nenhuma personagem, mas a realidade for a Cristo e bater os netos, desperta-nos, que nós perecemos. Aleluia. Relata o texto que Jesus, olhando para ele, disse: por que temeis, homem de pouca fé? O que ele está dizendo com isso? Que hoje não é Cristo que está dormindo hoje. Hoje é a consciência de muitas vidas que estão dormindo, aleluia, e quando depara com os impactos da vida, com os impérios da vida, ele se apavora, aleluia. Mas Cristo, irmãos amados, ele é onisciente, está contemplando os passos individualmente de cada um. Aleluia, só precisa de uma coisa, você se aproximar: Senhor, olha com teu lado de misericórdia para mim. Aleluia, as coisas além da minha capacidade. Entra com providência aí, quase no versículo 1. O que você está deparando? Se você está precisando o quê? Aleluia, de refúgio, ou você é fortalecimento, ou você está em perigo, precisa de socorro, ou precisa de conforto ou consolo.
aleluia, isto que abre uma sessão para nós sabermos, amados, aleluia, quanto nós temos a agradecer a Deus, aleluia, por ter sido escolhido por Ele, como diz o apóstolo João no capítulo 15 e o versículo 16, quando ele dizia, mão para o seu discípulo, disse, não é você escolher a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, aleluia, para que vai dar fruto, e o vosso fruto permanece para a vida eterna. Oh, maravilha, irmãos amados, é servir a Deus com sinceridade e com verdade. Oh, não temos, irmãos amados, aleluia, outros melhor que servir, tem algo melhor que servir o Senhor. Então, dentro desse império da vida, aleluia, relata o texto pequeno, não temeremos ainda que a terra. Então, cumprimentação do texto está falando, aquela turbulência, entendeu? Não há uma situação cruzada, entendeu? E ele ainda dá condição para dizer, por que temeis, irmão, pouca fé? Adiante daquela luta, batalha que eles lutaram contra a maré, entendeu? E foi repreendido, porque pouca fé. Mas não está de fé. Relata outro texto, irmãos amados, capítulo 14, aleluia, quando os três entraram no barco, logo após a Santa Ceia, feliz, alegre, com cada um com uma cesta de pão, todos felizes, comentando, maravilha, pão para comer mais uma semana, não precisa nem preocupar com a sua pescaria, aleluia, mas quando levanta o temporal, aleluia, a Bíblia diz, quanto mais lutava, mais o barco não saía do lugar. Lá alta noite vem Cristo andando por cima das águas. Quando viram assustado, e Cristo disse, não tema, sou eu. Aí Pedro, que é sempre imaginando, mestre, por onde eu vou? Tem motivo sobre as águas? Diz, vem. E pereceu no barco e andou sobre as águas. Aleluia. Mas sentiu o vento forte, se intimidou e começou a se afundar. E foi repreendido novamente, porque temeis homens de pouca fé. E fé esta, irmãos amados, que desceu do barco, aleluia, e andou sobre as águas. Seria eu e você descer do barco? Vamos fazer uma avaliação? Sabe que nós descemos do barco e depois de pouca fé. Agora, dentro dessa avaliação, se a nossa fé está perfeita, vamos fazer uma avaliação se a nossa fé é perfeita aí, entendeu? Dentro das colocações, irmãos amados, que fazendo levante, e nós precisamos de, aleluia, de cessar a nossa fé. Aleluia, de cessar, aleluia. E para nós, irmãos amados, é necessária a nossa fé. O que nós precisamos? O que diz o Paulo no capítulo 10, versículo 17, se não sai de memória de Romano? A fé, não pode faltar. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Quando, irmãos amados, nós sobrevivermos um tempo precioso que Deus tem dado para nós, irmãos amados, começar a manusear a Sagrada Paz da Bíblia, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, aleluia, receber para nós a palavra de Deus, e através dela nós vamos fazer um exame, sim, um check-up em nossa vida, como está. Nós estamos dentro da palavra, estamos paralelos. Então, aleluia, é a palavra de Deus, irmãos amados, por isso que nós temos que ler, crer e obedecer. Porque se nós só ler, aleluia, só ler e crer e não obedecer, ó, aqui, para o império da vida, é como diz o título popular aí, vai tremer na paz. Mas a fé perfeita em Deus, irmãos amados, está enquadrada pelo que é, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, e ainda que as águas se rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Isto, irmãos amados, tudo pode ficar, inclusivamente, se aproxima disto. Nós estamos dançando que uma palestra a respeito do período do anticristo, e vamos falar sobre isso, porque estamos caminhando justamente, irmãos amados, do arrebatamento da igreja. E quando a igreja for o Espírito Santo que resiste, entendeu? Esses impactos, essas influências negativas que dá para vir, porque vai ser o cumprimento da palavra de Deus, que quando o encardido tomar a rei do mundo, este, irmãos amados,
a terra vai ser uma tribulação tão grande, onde as pessoas desmaiarão da expectativa, do terror, do sofrimento, entendeu? Então, nessa ocasião, é preciso, irmãos amados, estar bem alicerçado. E tem uma coisa: ninguém consegue ganhar uma batalha, entrar numa luta e vencer, se ele não tiver o seu preparo físico, entendeu? Então, nós, irmãos amados, não temos, como diz o apóstolo Paulo, temos como lutar contra a carne e sangue, nós não temos para usar a nossa força, aleluia, mas fisicamente, mas precisamos tomar posse dos nossos recursos espirituais, não os naturais, para vencer realmente. E como nós, irmãos amados, se tornamos fortes para nós ganhar essa batalha, aleluia, é somente através do conhecimento da palavra de Deus e as orações. É um tempo que muitas vezes o adversário tem procurado atirar ou minar o máximo possível, aleluia, porque vivemos, irmãos amados, é justamente um sistema completamente contraditório, aleluia, o que Deus requer para cada um de nós. Porque eu uso sempre tudo que nós pensamos de bom, Deus tem melhor para cada um de nós. Mas, aí que nós, como nós estamos estudando esse trimestre, a respeito, irmãos amados, a atuação do corpo, que justamente vive em contato com o mundo exterior. E as influências, irmãos amados, nós falamos até pouco dia sobre os cinco justamente sentidos do ser humano, entendeu? Nós temos, irmãos amados, o primeiro ponto nós temos que ter muito cuidado. Agora é 5 fontes para o pecado, entendeu? Visão e tato, que é a mão, entendeu? Porque aquilo você viu que é bonito, agradável, você tem pecado. É uma que vê, você pode pegar tanto pé, como vai ver também pecar pelo tato. Está ouvindo? Aleluia! E tem também o nariz e a boca, porque tudo aqui que tem um bom cheiro, né? E principalmente na parte de medicina, dá vontade de comer. Mas nem tudo que a gente quer pode fazer, entendeu? Se na vida material, entendeu? Justamente nós falamos sobre isso aí, sobre nós temos, irmãos amados, 3 leis a obedecer, entendeu? Sendo que uma pessoa enquadrada na primeira, que é a lei moral, entendeu? Nós estamos acima da lei civil, mas tem essa lei civil, nós temos que acatar na segunda, que nós temos que obedecer às autoridades constituídas, se tiver, segundo a palavra de Deus. Mas não, porque não, eu posso obedecer se estiver dentro da verdade, mas se estiver dominado por erro, então para não ser, para não, por exemplo, não acontecer coisa melhor, mas a Bíblia também diz que eu não tenho nenhum dever se revidar, mas eu posso manter silêncio, né? Aleluia! Então nós temos a lei moral, tem a lei civil e tem a lei orgânica. O que hoje acaba justamente acabando completamente com a existência do ser humano, muita hoje é a lei orgânica. Principalmente, irmãos amados, a influência que hoje até a alimentação hoje tem que saber como vai alimentar. E já cumpre justamente, irmãos amados, uma forma para degredir justamente a nossa responsabilidade diante de Deus, que tem que manter o nosso corpo, né? Cuidado, tempo do Espírito Santo. Então é muita influência. E ouvido justamente, irmãos amados, que está captando tudo. Por isso que a palavra diz: aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu, também não vai no coração. Então nós temos que ter cuidado com o ouvido, ter cuidado com a boca, ter cuidado com o olho, ter cuidado com o nariz, ter cuidado com ver a prudência que nós temos que andar. Não é verdade? Ver como nós temos, irmãos amados, a usar a inteligência que Deus tem dado. Mas, muitas vezes, aquilo que ele diz, até falei sobre isso, né? Quando a lei de primeira vez, segunda vez, foi encontrado, primeira vez, né? Capítulo 18, que foi o desafio do profeta Elias, aliás, os 400 profetas, 850 profetas de Baal, entendeu? Que eles disseram: olha, a situação estava elevada, justamente o decreto do rei, de prestar adoração do ídolo. Então o povo estava em confiança, entendeu? E na filosofia,
conceito, porque a princesa Jezabel tinha perseguido o profeta, matou os profetas, e ele fugiu por fora e disse: olha, assim, só eu fiquei, o profeta ainda procura a minha vida? Não, sou homem de parte, não aguento mais, vou sair fora. Isso faz parte do nosso natural. Na hora da coisa, ficar fé, meus amigos, temos fé de ver um profeta que clamou o fogo do céu. E Deus respondeu. Aleluia! Pelo que ele falava, tinha uma plena intimidade com Deus. Mas na hora da perseguição, isso faz parte do natural. Então nós precisamos estar muito alicerçados. E não é uma decadência ou coisa que acontece, nós podemos baixar a cabeça e pegar por si, não. Você pode até perder uma batalha, mas levanta a cabeça. Deus te fortalece, aleluia, e vamos ganhar a vitória. Então prossigamos, aleluia. Versículo número 4, ainda há um rio cuja corrente se alegra na cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Aleluia, Deus está no meio dela. Oh, que maravilha, meus amados. Versículo 5, Deus está no meio dela e não será abalado. Deus nos ajudará a romper amanhã. As nações se envelheceram, o reino se moveu, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Nessa cidade, como diz o apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 3, e o versículo 20 e 21 diz que a nossa cidade está no céu. Aleluia. Vamos ver esse versículo, irmão. Nossa cidade está muito bem, é algo do nosso Salvador, e transformará o nosso corpo batido para o seu corpo glorioso, semelhante a ele. Oh, glória a Deus. Então, esse irmão, mante a sua viva esperança, mante a sua porção, nunca desanime, aleluia. Ainda que as coisas sejam tudo o contrário, nós vamos continuar com o nosso pensamento voltado ao Senhor. Aleluia. Usa, irmãos amados, a mesma expressão do patriarca Jó. Adiante a turbulência da vida, a gente perdido tudo, até a pele do seu corpo estava danificada, e alguém chegava e criticava e disse: olha, você ainda mande a tua integridade ao teu Deus, abandone e morre. Mas ele disse: olha, assim como falam louco, eu falo para você também, eu sei que o meu Redentor vive e um dia se levantará para mim. Aleluia. Nenhum de nós, irmãos amados, pode parar e se frustrar diante das circunstâncias da vida. Pode até passar pelo problema, mas nunca fica no problema. Aleluia, porque o Senhor é bom. Ele sabe cuidar de nós, como diz o apóstolo Pedro, né? No capítulo, aleluia, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele sabe cuidar de cada um de nós. Ele cuida de cada um de nós. Estamos aqui porque ele tem cuidado de cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Que maravilha, irmãos amados. Então a nossa cidade está no céu. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 3 de Colossenses, está dizendo: ó, se já ressuscitaram com Cristo, buscais as coisas que são do Senhor. Aleluia. Então nós devemos, irmãos amados, estar sempre aproveitando o nosso tempo, a dedicar, aleluia, como diz o pregador que antecedeu, aleluia, que alguém diz quando não vai levar nada, não, está esperando o capítulo 13, 14 de Apocalipse, né? Está dizendo, aleluia, bem-aventurado que adora o Senhor, descansa o seu trabalho e as suas obras sejam. Maravilha. Aí Paulo, no capítulo 15, né, no versículo 58 de Coríntios, está dizendo: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que tem uma recompensa. Então, compensa em trabalhar tudo que nós fazemos, irmãos amados, como diz o opa, é uma maravilha, né? Ou eu falo, aleluia. Então, o nosso irmão Luiz, né? O pai até da irmã Maria Faceira, o pai Cora, ele dizia: irmão, tudo que nós estamos fazendo na obra de Deus, é o tijolinho que nós estamos jogando para cima, construindo a nossa mansão. É por isso que o apóstolo Paulo diz: olha, se o nosso tabernáculo terrestre desfazer, temos edifício no céu feito não por mão, não feito por Deus, entendeu? Mas é feito por nossas obras. Aleluia. A nossa morada, nós vamos, irmãos amados, construir aqui. O que nós fazemos aqui, nós estamos construindo a nossa morada no céu. Aleluia.
E Paulo, irmãos amados, adiante do império da vida, dá uma advertência no capítulo 3, versículo 4, 14 e 15, o mesmo capítulo que eu falei de Filipenses, ele está dizendo: olha, irmão, eu não julgo que a árvore ele tenha alcançado, mas uma coisa eu fico, deixando as coisas que elas ficam e prossigo para o alvo da soberana vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Salvador. Sempre, irmãos amados, esquece do passado. Você pode até fazer uma avaliação do seu passado, aleluia, para adquirir mais experiência, porque usando a inteligência, porque nós, na trajetória da vida, nós temos um momento de ganho e um momento de perca. Mas aquilo que você ganhou, segura que mas que perdeu, procura esquecer. Vamos estar sempre aqui, procurando fazer avaliação e aprender com o nosso erro. Isso que nós devemos. Aquilo que nós fizemos, nós passamos decepção, foi um prejuízo, trouxe alguma decepção, então não volta a fazer mais, porque já passamos a experiência, então não deu certo, então não insiste, entendeu? Se insistir, então não é considerado deficiente mental. Aleluia? Não dá para terminar, mas fica aí, tá? Bom, meu, então, dentro dessa colocação devemos sempre, irmãos amados, estar. São dois pontos muito importantes para nós alcançar a vitória. Primeiro, São Pedro, lá no Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha, um novo hino na minha boca, aleluia, que muitos ouvirão e glorificarão o Senhor, aleluia. Vida transformada, uma vida direcionada pelo Espírito Santo, aleluia, chama a atenção daqueles que observam. Isto, irmãos amados, é uma esperança, aleluia, vitoriosa, com a esperança em Deus, aleluia. Por isso, no Salmo 31, versículo 24, disse: fortalecer o vosso coração, aleluia. Vamos nesse versículo aqui. Parece que eu estou passando meus 30 anos, vou botar umas coisas prontas aqui. Amém? 31, versículo 24. O que ele está dizendo aqui, ó? Esforçai-vos, e Ele fortaleceu o vosso coração, todo o que esperai no Senhor. Esforça, e Ele fortalece o nosso coração. Todo quanto espera o Senhor, jamais, irmãos amados, aleluia, será justamente abatido. Profeta Jeremias, para terminar, entendeu? No capítulo 17, versículo 7, versículo 8, está dizendo: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. É uma coisa que eu sempre ouço dizer: confiar em Deus, irmãos amados, é muito fácil. Sim ou não? Nós temos convicção, meu Senhor é bom, mas agora esperar que é o caso sério, né? Esperar que é o caso sério, né? Ali é resultado. Se chega o tempo, eu estou pedindo, quando passa o tempo, eu estou almejando chegar até a posição, passa e já começa a entrar em decadência. Mas o profeta diz: bem-aventurados que confia no Senhor e espera nele. Quando nós esperamos em Deus, que é confiar, agora a esperança precisa de um bom equilíbrio, né? Porque hoje eu falo no Salmo 40, esperei com paciência muito grande, mas a maioria o que está, sai do Salmo 40 e vai lá para 70. Apressa-te, Senhor. E tem até um tipo popular que apressa o quê? Inimigo da perfeição. Então, a paciência é a base fundamental da nossa vida espiritual. Nunca seja precipitado naquilo que você quer, naquilo que pensa que está fazendo. Faz com perfeição, porque assim a bênção de Deus vem sobre nós. Talvez seja de uma doce. Aleluia, para terminar com o relógio, meu amigo. Quem não entende, irmão, está com o relógio, meu amigo, mas eu também, eu faço experiência, depois eu fiz uma avaliação, digo o relógio, meu amigo, que quanto mais rápido anda, mais perto a volta de Cristo vai chegando. Como pode ver o glória a Deus? Aleluia. Salmo 24, 27, versículo 14. Espera o Senhor, anima-te, Ele fortaleceu o seu coração. Que Deus abençoe. Muito obrigado por você. Amém. Que Deus assim abençoe. Irmãos amados, a festa continua. Amanhã estaremos aqui, continuando aqui na palestra a respeito do período de Cristo. Nós precisamos se aprofundar cada dia mais. Aleluia, porque nós estamos lá
entrando por isso aí. Todos quanto têm uma visão espiritual sabem que os dias da volta de Cristo estão aproximando. Mas enquanto isso, o cara quadrado está trabalhando sorrateiramente, infiltrando no meio do campo evangélico, até na sociedade, não é cristão porque ele tem conhecimento. Mas o perigo é dentro da igreja para desvirtuar a nossa fé. Então precisamos se aprofundar justamente no conhecimento da palavra, porque nós não temos, como diz o texto de popular, nada na carne, verdadeira fé.